Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema que, olha, marcou bastante a política brasileira recente: a trajetória de Jair Bolsonaro. Mas a gente vai fazer isso por um ângulo um pouco diferente, sabe? Usando como guia as ideias do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A base para a nossa discussão aqui são os trechos de um texto analítico chamado Bolsonaro e as 48 Leis do Poder, Ascensão e Desafios. E o nosso objetivo aqui, é bom deixar claro, não é fazer julgamento, tá? É mais tentar entender como certas estratégias de poder, aquelas que o Greene descreve de forma bem crua, né? Podem ter aparecido, talvez por propósito, talvez por instinto, quem sabe, na escalada política do Bolsonaro, durante o governo dele e também nos obstáculos que ele está enfrentando agora. Ok, vamos dar uma olhada nisso aí. O que é fascinante aqui é justamente essa abordagem, né? As 48 leis, na essência, são tipo um manual de táticas para ganhar e manter poder. Muitas vezes são vistas como super pragmáticas, até meio cínicas, sabe? E olhar para uma figura como o Bolsonaro por essa lente não quer dizer que ele leu o livro ou seguiu um passo a passo, claro. Significa usar o esquema do Greene como uma ferramenta de análise mesmo, para ver se a gente acha padrões, se entende melhor algumas ações, as consequências delas. É um exercício de interpretação estratégica. Exato. E um bom ponto de partida, eu acho, é o período antes da presidência. A fonte que a gente tem lembra que o Bolsonaro foi deputado federal por, nossa, quase 30 anos. E a imagem que ficou, pelo menos segundo essa análise, era de uma atuação no parlamento sem grandes leis aprovadas, sabe? Considerada meio mediana em termos de resultado concreto. Sim, e é exatamente aí que o texto faz a primeira conexão com o Greene. A Lei 6 atrai a atenção a qualquer preço. A lógica do Greene é que ser notado é a moeda do poder, né? Ser ignorado é péssimo. O Bolsonaro, mesmo com essa produção legislativa mais discreta, digamos assim, usava discursos e declarações polêmicas o tempo todo. Aí os analistas mais tradicionais podiam até criticar, minimizar, mas a consequência, como a fonte aponta, foi o quê? Uma exposição na mídia constante que só cresceu. Quer dizer, a polêmica não era só barulho. Era tipo o motor para ele aparecer. Mesmo que fosse uma atenção negativa em muitos lugares. Exatamente. Pela ótica da Lei 6, o tipo de atenção importa menos do que a intensidade e a constância. Cada confusão virava notícia, gerava debate, mantinha o nome dele ali circulando. Para alguém que começa numa posição de baixo clero, com pouco impacto legislativo, essa visibilidade constante é ouro puro. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro, coisa que muito político com mais realizações no currículo nunca conseguiu. O texto sugere que isso foi chave para ele sair daquela obscuridade parlamentar. Entendi. Essa visibilidade abriu o caminho, né? Mas para chegar na presidência precisava mais. Precisava de uma base de apoio sólida e engajada. Como é que a análise liga isso às leis do poder? A conexão principal aí é com a Lei 27. Jogue com a necessidade das pessoas de acreditar para criar um culto de seguidores. O material que a gente está vendo detalha como o Bolsonaro foi construindo essa imagem de outsider, né? O cara contra o sistema, o defensor dos valores tradicionais que estariam ameaçados. Ele não se mostrava só como um político com propostas, mas como um símbolo de resistência contra o establishment, contra a velha política. E essa ideia de autenticidade, de falar o que pensa, sem filtro, como é que isso entra na Lei 27? É central. A lei do 27 fala sobre criar uma aura, sabe? Um fervor quase religioso em volta do líder. Essa imagem de autenticidade, mesmo vindo de declarações controversas, reforçava a ideia de que ele não estava jogando o jogo político de sempre. Para uma parte da população que se sentia meio órfã de representação ou traída pelas elites, essa postura bateu fundo. Ele virou não só um candidato, mas uma causa, um ponto de encontro para várias insatisfações. A fonte argumenta que essa capacidade de encarnar um sentimento coletivo foi crucial para formar aquele eleitorado tão leal, tão mobilizado.
Essa base fiel foi, sem dúvida, um diferencial gigante na campanha de 2018. Aqui é onde o negócio esquenta de verdade. A campanha em si parece que teve as próprias estratégias alinhadas com o Green, né? Com certeza, a análise destaca a Lei 17. Mantenha os outros em suspense. Cultive um ar de imprevisibilidade. Lembra como a campanha do Bolsonaro fugiu do roteiro? Recusou o debate tradicional em alguns momentos, soltava declarações que pegavam todo mundo de surpresa, ia e voltava em algumas posições. Segundo a leitura da fonte, isso não era só, falta de planejamento. Talvez fosse uma aplicação, consciente ou não, da Lei 17. Mas qual a vantagem estratégica dessa imprevisibilidade toda? Não podia gerar desconfiança também? Podia, claro. Mas o cálculo segundo Green é que a imprevisibilidade também gera um certo fascínio e deixa os adversários desnorteados. Eles não sabem como reagir, o que esperar depois. Para o Bolsonaro, essa imagem de não político, de alguém espontâneo, fora da caixa, diferenciava ele demais dos outros candidatos, que pareciam mais certinhos, previsíveis. A imprevisibilidade alimentava a narrativa do outsider e mantinha os holofotes nele. Era um jeito de controlar a pauta, mesmo que parecesse caótico para quem via de fora. Ok. Então temos a chegada ao poder, né, impulsionada por essa visibilidade, a base fiel à imprevisibilidade. Mas governar é outra história, diferente de fazer campanha. Como é que as estratégias, segundo a análise da fonte, se adaptaram ou continuaram aparecendo já na presidência? A dinâmica muda, é verdade. E o texto aponta para a Lei 23. Concentre suas forças. Uma vez no Planalto, a interpretação que se faz é que o Bolsonaro escolheu focar a energia dele em manter a base de apoio original unida, energizada. Isso significou priorizar o discurso ideológico, as pautas de costumes, as nomeações de gente alinhada a esse núcleo duro. Muitas vezes, deixando de lado a construção de pontes com setores mais amplos do Congresso ou da sociedade. Essa concentração de forças parece que funcionou para manter o apoio daquele núcleo mais fiel, né? Que ficou com ele mesmo nos momentos de crise. Mas qual o risco dessa estratégia, pensando na lógica das leis do poder? O próprio Green alerta sobre isso na Lei 23. Concentrar demais as forças garante uma lealdade intensa de um grupo, mas pode levar ao isolamento. Ao não investir tanto em ampliar alianças, em buscar consensos, você corre o risco de limitar sua capacidade de governar de verdade, de aprovar reformas mais complexas, de ter uma base de apoio mais forte a longo prazo, sabe? A fonte sugere que essa estratégia explica tanto a força do Bolsonaro com o eleitorado dele, quanto as dificuldades que ele teve para negociar e compor com o resto do espectro político. Foi uma aposta na intensidade do apoio, não na extensão dele. E a relação com a oposição? Governar significa lidar o tempo todo com crítica com o adversário. Alguma lei específica se destacou nesse ponto, segundo o material? Sim, a análise indica a aplicação da Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. O texto descreve como o Bolsonaro e o pessoal em volta dele miravam com frequência nas vulnerabilidades reais ou inventadas dos adversários políticos, de jornalistas, de instituições. Isso ia desde explorar temas morais delicados até expor supostas contradições ou fraquezas pessoais, né? Muitas vezes usando as redes sociais como campo de batalha principal. O objetivo, alinhado à Lei 33, seria desestabilizar mesmo, minar a autoridade, a credibilidade do oponente, tirar o foco do debate de ideias e levar para o ataque pessoal ou moral. Esse parece uma estratégia de confronto direto, constante. Mas pensando nas 48 leis como um todo, que nem sempre recomendam um ataque frontal assim, a fonte aponta alguma estratégia que talvez tenha sido, esquecida ou mal usada pelo Bolsonaro? Algo que acabou prejudicando ele? Sim, e esse é um ponto bem importante da análise. O texto foca na violação da Lei 5P. Muito depende da reputação. Defenda-a com a vida. O Green é muito claro nisso. A reputação é a base do poder. Se ela for manchada, é muito, muito difícil recuperar. E o exemplo mais forte que a fonte cita é a postura do Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Assim,
As declarações minimizando a doença, questionando vacina, a resistência às medidas de proteção. Exatamente. Segundo a interpretação da fonte, essa postura, embora talvez agradasse a alguns setores mais radicais da base dele, teve um custo altíssimo para a reputação geral. Afetou a imagem dele lá fora, desgastou a confiança de setores mais moderados aqui no Brasil e até afastou alguns apoiadores do início. A análise sugere que a defesa intransigente de uma certa posição ideológica, nesse caso, bateu de frente com a necessidade de proteger a reputação. Ou seja, violou um princípio fundamental do Green para manter o poder. O impacto negativo na imagem pública parece ter sido um fator bem relevante na trajetória dele depois disso. O que nos leva, claro, para o período mais recente. A campanha pela reeleição em 2022, a derrota e o cenário pós-presidência. Como é que a análise aplica as leis de Green a essa fase de declínio e perda do poder formal? Olha, a fonte sugere uma falha na aplicação da Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme fraqueza em poder. O Green argumenta que saber recuar taticamente em momentos de desvantagem pode ser um jeito inteligente de guardar energia, ganhar tempo e preparar um contra-ataque lá na frente. A análise interpreta a postura do Bolsonaro logo depois da derrota, aquele silêncio inicial, a falta de um reconhecimento claro e imediato, a demora para articular uma oposição mais estratégica, como uma possível perda de chance de usar essa rendição tática a favor dele. Isso levanta uma questão importante: como exatamente essa rendição tática poderia ter sido usada? A fonte fala mais sobre isso? Não com detalhes de ações específicas, mas a lógica da Lei 22 é que, ao aceitar uma derrota de forma calculada, um líder pode tentar controlar a narrativa, talvez se colocar como uma oposição responsável, sabe? Reagrupar as forças sem o desgaste de ficar contestando por muito tempo sem resultado. A fonte argumenta que a hesitação, a ambiguidade naquele momento pode ter aumentado a percepção de fraqueza e dificultado uma transição mais suave. Mais suave para um papel de liderança da oposição, pelo menos no começo. Mas ele não se sumiu do cenário político não, né? Longe disso. Mesmo sem mandato, ele continua sendo uma figura central. A análise identifica outras estratégias em jogo nesse período pós-derrota. Sim. O texto aponta para a Lei 34, seja realista, descubra o ponto fraco do inimigo. Aqui a aplicação de escrita parece misturar um pouco essa lei com outra sobre manter influência, mas a ideia central na análise é que o Bolsonaro soube rápido identificar e explorar as fragilidades e as insatisfações com o novo governo Lula. Ao manter um discurso crítico, se colocando como a principal voz da oposição, ele acabou capitalizando em cima das dificuldades econômicas, das polêmicas, das divisões sociais. Com isso, ele conseguiu manter a base mobilizada e a relevância política dele intacta. Ele continuou sendo o ponto de referência para uma parte bem grande da população insatisfeita. E os problemas legais que apareceram, né? As investigações envolvendo ele, aliados próximos, prisões. Como é que a fonte encaixa isso no esquema das 48 leis? Isso parece um desafio direto para o poder e para a influência dele. Esmague totalmente o inimigo. A interpretação que o texto oferece é que, durante o mandato, o Bolsonaro, apesar daquele confronto constante, não teria conseguido neutralizar completamente os adversários políticos e institucionais mais importantes. E o Green alerta: inimigos que você deixa pela metade sempre voltam para se vingar quando tem chance. A fonte sugere que a força com que esses adversários voltaram para o cenário, seja no governo ou no judiciário em outras áreas, e passaram a tocar as investigações contra ele e o grupo dele, seria uma consequência dessa neutralização incompleta. Olhando para o agora, para os desafios atuais e para o futuro próximo do Bolsonaro, quais leis o texto sugere que poderiam ser relevantes ou estar em jogo na estratégia dele? A fonte destaca algumas possibilidades estratégicas, sim, olhando por esse prisma do Green. Uma delas é a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Num cenário de investigações, de pressões, manter a autonomia e evitar depender demais de aliados que podem ter seus próprios interesses, fazer acordos por fora ou até virar um peso seria crucial.
A lei sugere que o poder está na independência, na capacidade de manobra, né? Algo que pode ser vital para o Bolsonaro nesse momento. Faz sentido. Uhum. Especialmente com aliados enfrentando os próprios problemas legais. E quanto à defesa direta contra as acusações, as investigações, a fonte imagina alguma tática específica das leis do poder aí? Sim, o texto explora a aplicabilidade da Lei 21. Finja ser tolo para pegar os tolos. A ideia aqui não é literal, óbvio, mas estratégica. Tipo, adotar um discurso que enfatiza a simplicidade, talvez a incompreensão dos processos complexos, ou se colocar como vítima de uma perseguição política, sabe? Segundo a lógica da Lei 21, essa postura pode gerar empatia popular, pode desarmar críticos porque ele parece inofensivo ou injustiçado e enfraquecer a narrativa dos acusadores, pintando eles como elitistas ou mal-intencionados. Seria usar uma máscara de vulnerabilidade como escudo. É uma tática psicológica interessante, de fato. Mas o jogo a longo prazo. A política não vive só de reação, de defesa. Então, o que tudo isso significa em termos de um projeto futuro? Aqui a análise ressalta a importância da Lei 29. Planeje até o fim. O argumento da fonte é que o capital político do Bolsonaro, embora ainda seja grande, não pode depender só do carisma pessoal ou da memória do governo dele. Precisa ter um plano concreto, com objetivos de longo prazo e as estratégias para chegar lá. Isso envolveria não só lidar com as questões de elegibilidade, mas também pensar na estrutura do movimento político dele. Fortalecer herdeiros, sejam da família ou aliados leais, construir uma máquina política mais duradoura, definir uma agenda clara para uma volta eventual ou para manter a influência através de outros, né? E a mensagem central dele, o discurso em si, precisaria de ajustes para esse futuro, pensando num cenário atual e na necessidade de, talvez, ampliar o alcance? A fonte sugere uma abordagem meio cuidadosa, baseada na Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude muito de uma vez. A interpretação é que poderia haver um esforço para suavizar certos aspectos mais radicais do discurso, talvez focar mais em pautas econômicas ou de segurança de um jeito menos polarizador, para tentar reconectar com eleitores moderados que se afastaram. No entanto, a Lei 45 avisa, mudança drástica pode afastar a base original. Então, seria um ajuste fino gradual, sabe? Buscando ampliar o apelo sem perder a identidade que o consagrou. Se conectarmos isso ao quadro geral, é o desafio de evoluir sem se descaracterizar. Um equilíbrio muito, muito delicado na política. Bom, fizemos um percurso bem interessante hoje, hein? Recapitulando aqui nossa análise, a gente usou o texto Bolsonaro e as 48 Leis do Poder para examinar a trajetória política do Jair Bolsonaro pela ótica das estratégias de poder do Robert Greene. Vimos como leis específicas tipo atrair atenção, criar seguidores fiéis, concentrar forças, a importância da reputação, lidar com inimigos e até táticas para momentos de fraqueza ou planejamento futuro podem ser lidas como presentes, de forma deliberada ou, talvez, intuitiva, na ascensão dele, no governo e nos desafios de agora. Exatamente. E, para além do caso específico do Bolsonaro, essa análise baseada na fonte nos lembra de algo fundamental sobre o poder, algo que o Greene bate muito na tecla no livro dele. Conquistar o poder é só uma parte da história. Mantê-lo, adaptar-se às mudanças e, principalmente, planejar estrategicamente os próximos passos são tão ou mais cruciais. Ver como essas leis podem ter aparecido na prática, com acertos e erros estratégicos, torna esses conceitos de poder bem mais concretos, né? E talvez mais fáceis de identificar na arena política que a gente acompanha todo dia. E fica aqui uma provocação final para quem nos ouviu. Até que ponto a ascensão e os tropeços de um líder como Bolsonaro são resultado de um cálculo estratégico frio, alinhado a princípios como os do Greene, ou quanto pesa o acaso, o contexto histórico, social, econômico, a intuição pessoal dele ou mesmo a reação dos adversários? Aplicar um esquema como o das 48 leis ajuda a entender melhor essas figuras complexas, ou a gente corre o risco de cair numa simplificação exagerada, tentando encaixar a realidade tão multifacetada da política nessas caixinhas teóricas? É algo para a gente pensar, né?